Bom, primeiramente queria saudar a igreja com a paz do Senhor e dizer que eu estou muito honrado e feliz de poder estar aqui essa noite, nesse culto maravilhoso, encarregado de trazer a palavra do Senhor para vocês. Eu queria dizer para vocês que hoje o Senhor tem uma palavra poderosa para você. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus, hein, meu irmão? Hoje está muito quieta a igreja. Não está, pastor? Dá um glória a Deus mais forte, irmão. Glória a Deus! Aleluia! Oh! Irmãos, a palavra que o Senhor deu é tão poderosa, mas tão poderosa, que eu, de verdade, eu estou temeroso em passar a palavra para vocês. É algo que com certeza vai mudar a sua vida. Isso eu falo não por dizer, mas é porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Assim diz a palavra. E o Senhor, Ele honra a palavra. E a palavra do Senhor é a palavra que tem poder. Palavra para mudar a sua vida. E o Senhor hoje vai fazer uma obra muito grande na sua vida. E por isso eu estou muito, mas muito feliz mesmo, por o Senhor confiar a mim essa palavra. Logo eu que talvez seria o pior de todos. Mas Deus, como diz a música da pastora, Deus exalta o humilde, né? E faz a obra. Amém? Queria convidar os irmãos para se colocar mais uma vez em pé, e nós vamos orar, pedindo para que Deus esclareça a luz do nosso entendimento aqui, para que nós possamos compreender a profundidade dessa palavra que Ele trouxe para nós hoje. Amém? Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai amado, é o Deus que honra, Senhor. O Deus, ó Pai amado, onde é pregada a sua palavra, o Senhor aí está, Senhor Jesus. Eu quero, ó Pai amado, declarar que o Teu Espírito tem toda a liberdade essa noite, neste meio, Senhor Jesus. E fala conosco, ó Pai amado. Gera expectativa, ó Pai amado, no nosso coração, de uma palavra poderosa, ó Pai amado. De uma palavra que vem modificar as nossas vidas, ó Pai amado. E que venhamos, ó Pai amado, compreender, ó Pai amado, coisas profundas, ó Pai amado, nesta noite, ó Pai amado. Que o Senhor abra a luz, ó Pai amado, do nosso entendimento espiritual, Senhor. E que possamos receber, ó Pai amado, de corações abertos a Tua palavra, Senhor. Nós repreendemos toda ação do inimigo agora, Senhor, que venha roubar a palavra do Teu povo, ó Pai amado. Mas, ó Pai amado, que antes disso envie Teus anjos aqui, Senhor, para pelejar pelo Teu povo, ó Pai amado. E que o Teu povo possa compreender essa palavra, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmão. Irmão, dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e diz assim: o Senhor quer falar com você. Cutuca do outro lado aí. Meu irmão, o Senhor quer falar com você. Amém? Você crê nessa palavra? Eu quero que você gere uma expectativa muito grande de Deus nessa palavra. Porque a palavra de Deus é muito poderosa. É muito poderosa. Não sou porque eu estou aqui. Não é porque eu. Você pode ter certeza disso. Mas é porque o Senhor realmente me impactou com essa palavra. E com certeza vai impactar o seu coração. Amém? E a palavra de Deus, ela é tão poderosa, como disse, eu estou com receio de estar aqui, passar essa palavra para vocês. E eu queria convidar um irmão que fosse um irmão de fé, um irmão ousado, para que viesse me ajudar aqui. Tem algum irmão de fé aí? Amém? Vamos aplaudir o missionário Leandro. Aleluia. Irmão, você sabe que eu te amo muito, né? Aleluia. Eu te amo demais. Você sabe que não é de hoje. E, de verdade, isso. Quando eu coloquei para Deus que eu ia estar fazendo essa palavra, fazendo este momento aqui, o Senhor me revelou que é você que vinha. Aleluia. E eu fiquei tão feliz que você vinha vir aqui me ajudar, que eu resolvi te trazer um presente. Aleluia. Aplauda a vida do irmão. Meu irmão, eu preparei com todo carinho, do fundo do meu coração. É o melhor, eu sei que é lindo, você vai amar.
preparei com todo carinho para você. Você sabe o que é isso, irmão? Só porque eu gosto de café, né? Olha, gente, ganhei um pão literalmente com café. Irmão, você seria capaz de comer esse pão? Estava passando. Pela fé eu peguei. Tem que ter muita fé mesmo. Mas de verdade, irmão, o que você acha disso? O que você acha desse presente? Ó, tá meio sujinho, meio impuro. É um presente que se recebe todo dia. Ah, meu irmão, é isso que eu queria mostrar. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Alguém seria capaz de comer esse pão? Alguém teria coragem? Irmãos, a palavra de Deus realmente é poderosa nessa noite. E eu queria te convocar para você abrir a Bíblia, a sua Bíblia, lá na palavra de Deus, uma palavra poderosa que se encontra lá em Malaquias capítulo 1. Amém? Malaquias capítulo 1, versículo 6. No decorrer dessa mensagem, vocês vão entender o porquê desse pão aqui. Irmãos, antes da gente prosseguir, eu queria te fazer uma pergunta. O que você tem depositado no altar do Senhor? O que você veio oferecer ao Senhor essa noite? O que você tem oferecido ao Senhor? O que está no altar diante de você? Eu quero que você vá refletindo aí com o decorrer da mensagem. E, verdadeiramente, essa palavra vai transformar a sua vida. Amém? Vamos ler lá Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6. Assim diz o Senhor: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Eu sou o pai. Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Assim diz o Senhor dos exércitos a respeito de vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Oferecerei sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para os sacrifícios, não é isso mal? E eis que trazei o coxo e o enfermo, e não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso ele terá agrado de ti e te será favorável? Assim diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus e nos conceda a graça. Mas, com tais ofertas de vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche a porta, para que acendeis de balde o fogo do altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a vossa oferta. Mas desde o sol nascente até o poente, grande entre as nações é meu nome. E em lugar que lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e nela o que se oferece, a sua comida é desprezível. E disseis ainda: que canseira,
E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Não ofereceis o deslacerado e o coxo enfermo, assim fazeis oferta. Aceitaria isso eu da vossa mão, diz o Senhor dos Exércitos. Pois maldito seja o enganador, que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e terrível é meu nome entre as nações. Aleluia. Pesada essa palavra, né, irmão? Dói. Dói. E dói muito. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, doeu demais. Doeu demais. O Senhor me confrontou de uma maneira tão grande que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia o que essa palavra está fazendo comigo. E eu creio que vai fazer com vocês também. Aqui, essa palavra é trazida pelo profeta Malaquias. O profeta Malaquias, ele viveu num período pós-exílio. Era um período onde tudo estava bem na nação de Israel. Tudo estava bem. O povo tinha tudo para louvar, agradecer a Deus tremendamente. Grandes coisas o Senhor já tinha feito no decorrer da história de Israel. A construção dos muros de Jerusalém, a reedificação da cidade de Jerusalém era recente. E acontecia uma coisa. O povo perdia o foco. O povo estava perdendo o foco. O povo estava começando a ter uma adoração mecânica. Os sacerdotes já não mais tinham tanto respeito à presença de Deus. Eles já não tinham tanto temor à presença de Deus. E dentro desse quadro, o Senhor convoca o profeta Malaquias, então, para profetizar sobre aquele povo. E Malaquias não teve medo de trazer a palavra do Senhor. E por muitas vezes eu hesitei em trazer essa palavra essa noite. Eu hesitei. Parece que não é uma palavra para o culto. Parece que não é uma... Parece que no culto aqui a gente tem que vir e ouvir a palavra só para dar glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor repreende aquele que ama. Amém? Algumas coisas me chamou muito, mas muita atenção nesse texto. Eu até compartilhei com os irmãos da intercessão em outra oportunidade. A palavra do Senhor que a que mais impactou a minha vida foi quando Deus diz ali: ah, se houvesse alguém que fechasse a porta para vocês. Deus está querendo dizer assim: do jeito que vocês são, eu não quero nem ver vocês. Eu não quero vocês no meu altar. Eu não quero o sacrifício da mão de vocês, porque o sacrifício da mão de vocês é imundo. O Senhor se sentia vendo aquela adoração da mesma forma que talvez você reagiu, e o que o irmão reagiu aqui quando eu mostrei aquele pão. Como o Senhor ia aceitar aquilo? Não é agradável. Não é agradável. Não tem um cheiro bom, apesar de eu ter colocado um café ali para dar uma amenizada, mas não cheira bem. Não parece bem. Não tem um sabor bom. Assim era a adoração do povo de Israel naquele momento. E a palavra do Senhor veio a mim, e Ele me mostrou que nos nossos dias, muitos de nós, para eu não ser usado e falar todos, tem tropeçado em algumas coisas do que está aqui nesse texto. Eu quero convocar você hoje para você rever a sua adoração, rever a sua vida e identificar e dizer para Deus: Senhor, eu tenho falhado aqui e eu quero
mudar. Senhor, eu não tenho te dado uma adoração pura. E eu quero mudar esse quadro. Eu quero fazer de novo. Eu quero agradar o teu coração. E outra coisa que me chamou muita atenção nesse texto, irmão, apesar de tamanha coisa que tem aqui, porque às vezes a gente acha que, eu sou ministro de louvor, eu estou em pecado, mas eu vou ministrar mesmo assim. Eu vou ministrar porque precisa. Precisa lá, ninguém vai tocar, não vai ter adoração, a igreja não vai cantar e não vai dar certo. Mas a palavra do Senhor aqui diz que por toda a terra há adoradores que adorem a Ele de mãos limpas. O Senhor, meu querido, quero que você entenda bem, o Senhor anseia pela sua adoração. Ele deseja pela sua adoração, mas Ele não precisa. Ele não precisa da sua adoração. Ele tem exércitos de anjos que o adoram o tempo todo. Em toda a terra há adoração agradável ao Senhor. E é necessário que nós entendamos e venhamos a dar essa adoração pura a Deus. Identificar onde nós estamos falhando. O que está acontecendo com a nossa adoração. Muitas vezes você pode se deparar com alguns momentos onde parece que a sua adoração não chega, a sua oração, você vai orar e a sua oração não chega aos céus. Às vezes você ora, pede e a coisa não acontece. E hoje o Senhor vai falar por que isso não está acontecendo na sua vida, meu irmão. Por que bênçãos têm sido travadas nas regiões celestes para a sua vida? Por que você não tem vivido a presença de Deus em intensidade? Porque há algo a corrigir. Há algo a corrigir. Na minha vida, muitas coisas precisam ser corrigidas. Muitas coisas. E o Senhor está me despertando para isso. E o meu desejo profundo e sincero nessa noite é que o Senhor também desperte os seus corações. Desperte o coração da igreja para render a Deus uma adoração pura. Uma adoração agradável ao Senhor. Irmãos, decorrendo esse texto, eu relacionei cinco situações onde podemos estar tropeçando. Que o Senhor nos dá indicação. O que pode estar acontecendo o que está acontecendo na nossa vida para atrapalhar essa adoração, para que o Senhor não receba essa adoração. Uma das primeiras coisas que você está anotando aí, eu quero que você anote que a primeiro ponto está na figura aqui do que a gente trouxe aqui, que é um pão imundo, que simboliza o pecado. O pecado é um dos principais pontos que tem bloqueado a sua adoração de entrar aos céus, meu querido. O Senhor, Ele ama o pecador, Ele te ama, mas Ele odeia o seu pecado. E Ele jamais vai aceitar seu pecado. Jamais. Isso é ofensa aos olhos de Deus. Isso está lá no versículo 7. E queria também que os irmãos abrissem lá em Isaías 59. Isaías 59, versículo 2. Amém? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O Senhor está dizendo aqui com todas as palavras, meu querido, que enquanto você estiver em pecados, Ele não vai te ver, porque o pecado encobre você do Senhor. E o Senhor não vai ouvir. Ele não vai te ouvir. Porque muitas vezes você pode
pode pedir para Deus uma bênção. Senhor, eu queria que sair evangelizando, que o meu ministério fosse maravilhoso, fosse poderoso, que eu pregasse, as pessoas se convertessem, e prodígios, e acontecesse curas e sinais. Mas você está em pecado, meu querido. Você está em pecado. Não pode. A palavra do Senhor é clara. Isso, render uma adoração ao Senhor em pecado, é como oferecer à pessoa que você ama um pão como esse. Um pão imundo, um pão podre, um pão que cheira mal. Um pão que com certeza, se você comer, vai fazer muito mal. E assim é a sua adoração. Deus não vai receber uma adoração em pecado. Ele não vai. E hoje Ele está nos alertando para isso. Meu querido, larga do pecado. Reveja. Olhe para trás, olhe para os seus atos. Faça uma análise aí interior. Será que eu estou realmente vivendo em santidade? Será que a minha conduta da minha vida tem sido uma conduta que honra ao Senhor? A palavra do Senhor aqui em Malaquias diz o seguinte, que uma coisa normal de se acontecer, uma coisa que é natural de se acontecer, que um pai recebe honra do filho. E o servo ou o empregado recebe honra do seu patrão. E o Senhor está perguntando para você, se eu sou teu pai, meu filho, que dê a minha honra. Que dê a minha honra que eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu não estou sendo honrado pelo seu testemunho. Tem algo errado aí, meu querido. Tem algo errado, meu filho. Conserta. Eu anseio que você me dê uma honra. Que você honre o meu nome. Mas é preciso que você conserte a sua vida. É necessário largar do pecado. O pecado é aquilo que faz separação entre nós e Deus. Jamais em pecado nós vamos conseguir chegar até Deus. A prova disso é que no Antigo Testamento, de tempos em tempos, existiam 3 áreas no templo. Que era os átrios onde ficava o povo. Depois tinha o santo lugar onde ficavam os sacerdotes, onde era oferecido os sacrifícios. E existia um lugar onde a presença de Deus era constante ali, que se chamava o Santo dos Santos. E somente o sumo sacerdote, ele poderia entrar lá, naquele local. E era uma preparação de 1 ano. O sumo sacerdote se preparava 1 ano para entrar no Santo dos Santos, para entrar dentro da presença de Deus. E uma coisa muito interessante, meu querido, que o sacerdote, ele entrava, na roupa dele havia como se fossem sininhos, para fazer barulho. E ele entrava com uma corda amarrada no pé. E quando ele entrava, os outros sacerdotes ficaram todos lá fora escutando. E enquanto ouvisse o barulho do sininho, eles estavam tranquilos. Mas, meu querido, se esse sacerdote tivesse em pecado, ele era fulminado na hora. E o sininho parava de tocar. E por isso a corda, porque ninguém poderia entrar lá dentro. Então, eles puxavam o sacerdote pela corda. E hoje nós temos um privilégio muito grande, porque nós podemos entrar dentro da presença de Deus pela graça, sem sermos fulminados. Mas isso não quer dizer que você pode viver em pecado, meu querido. Porque o seu pecado faz separação entre você e Deus. E se você está longe de Deus, você não vai conseguir adorá-lo. A sua adoração não vai chegar. Ele não vai ouvir. Quando você querer declarar que Deus é poderoso, o Senhor não vai nem escutar. Está muito longe.
está muito longe. Então é preciso consertar a nossa vida. Então a primeira coisa que eu queria que vocês guardassem bem, que é o que faz atrapalhar a nossa adoração, porque Deus é um fator que faz com que o Senhor não receba a nossa adoração, é o pecado. Eu queria trazer para vocês também, que Deus me fez refletir, quando lá no versículo 8 de Malaquias, o Senhor fala do coxo e do enfermo. O Senhor me trouxe à luz mais uma coisa que vem atrapalhar a nossa adoração ao Senhor, que é a retenção do perdão. A retenção do perdão. Meu querido, se você não perdoa as pessoas que talvez te façam alguma decepção, ou te machuquem, você oferece uma adoração enferma a Deus. Uma adoração também que o Senhor não pode aceitar. Eu queria que vocês abrissem a palavra lá em Marcos 11. Marcos 11, versículos 25 e 26. Amém? E quando estiveres orando, e se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. É um princípio, meu querido. É um princípio que Deus estabeleceu. Deus só vai liberar o perdão para o teu pecado, que a gente falou em cima, se você liberar perdão para os seus irmãos. Se você tem alguma coisa contra alguém, alguma coisa de repente de família, lá de infância, de muito tempo, eu quero te dizer que isso tem bloqueado a sua adoração. Isso tem atrapalhado o Senhor de receber uma adoração pura de você. É necessário que você libere perdão, meu querido. É necessário que você libere perdão. Uma coisa que a gente sabe também é que a pessoa que guarda muitas mágoas, guarda muito essas ofensas, isso vai gerando uma coisa ruim dentro dela. E a pessoa pode enfermar. Ela pode ficar angustiada. E por isso a sua adoração é uma adoração enferma, meu querido. É necessário que você libere perdão. Que você libere perdão. Então eu queria te desafiar. Se há isso em você, se há alguma mágoa no seu coração, meu querido, se há alguma mágoa, o Senhor diz aqui na palavra dele, perdoai. Perdoai. E depois vai, reconcilia-te com teu irmão. Se for possível ainda hoje. Porque não é brincadeira isso. De repente você pode planejar, não, semana que vem eu vou encontrar a pessoa. De repente você não encontra. De repente uma semana é muito tempo. E havia muita coisa de Deus para você viver nessa semana. E você não vai viver porque você não liberou perdão, meu querido. É necessário que você libere perdão. Quando você liberar perdão, você vai gerar cura para você. E o Senhor vai se agradar. Porque essa é a conduta de um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador é uma pessoa que perdoa. É uma pessoa que perdoa, que acredita nos irmãos. Que está sempre disposto a viver em paz com os irmãos. E edificar o reino de Deus. Então, irmão, não retenha perdão. Porque o perdão vai atrapalhar a sua adoração. Outra coisa que o Senhor trouxe a mim, muito séria. Isso é muito sério nas igrejas. Por mais que é falado, muita gente não leva a sério esse princípio.
Quando lá no versículo 7 diz que a mesa do Senhor é desprezível, o Senhor me fez ver que há no meio da igreja uma infidelidade muito grande com os dízimos. Isso é algo muito sério, meu querido. Eu já vi discussões na internet se é que o dízimo é de Deus mesmo. Se Deus mandou dar dízimo, está escrito de todo tamanho. Está escrito de todo tamanho na Bíblia. Que você tem que dar o dízimo. Você tem que honrar a Deus com o seu dízimo. Vamos ver lá, aí pertinho, Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Meu querido, é algo muito sério. Se você não dizima com fidelidade na casa do Senhor, isso traz maldição para a sua vida. Esse texto acabou de dizer isso com todas as palavras. E a sua adoração fica novamente bloqueada. Você tem que ser fiel nos dízimos, meu querido. Por que a fidelidade nos dízimos? O texto depois continua, trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. A palavra do Senhor, ela é real, meu querido. Ela fala que se você dizimar, jamais vai faltar nada. Jamais. Muitas vezes a gente recebe o nosso salário, recebe o nosso provento, e a gente tem a conta da farmácia para pagar. E fala assim, Senhor, eu acho que o dinheiro não vai dar. Eu vou deixar o dízimo mês que vem. Mês que vem eu dou o dízimo. Aí chega no mês que vem, você tem 2 contas da farmácia. Aí, você vai pegar assim, não, Senhor, eu vou, no meu 13º eu vou ajustar meu dízimo. No 13º vai. Quando vê, você está chegando em outubro, você está pedindo adiantamento do seu 13º para pagar a dívida. Isso por quê? Porque a palavra diz aqui, se você não dizima, traz maldição para a sua vida. Traz maldição. Se você dizima, se você é fiel, a mão de Deus vai ser fiel com você e vai afastar. Você não vai ter mais conta da farmácia para pagar, porque Deus vai te conceder uma saúde inabalável. E você não vai precisar de remédio. Se, porventura, tem muitos irmãos que têm provado essa mão de Deus, se vier ameaçar faltar algo na sua casa, Deus dá em abundância. Deus tira da onde não tem. De onde parecia impossível, Deus enche a sua despensa. Nada vai te faltar. A palavra do Senhor diz que jamais vi um justo desamparado. Mas para você não ficar desamparado, meu querido, é necessário que você seja justo. E o justo dizima. Então eu tenho que te dizer isso. Se você não dizima, vai perder muita bênção. Vai perder muita bênção e a sua adoração vai ficar bloqueada. Deus não vai receber a sua adoração. Porque está faltando algo dentro de você para que a sua adoração seja pura. Para que a sua adoração seja pura, seja verdadeira. É necessário que você seja fiel nos seus dízimos, meu querido. Ponto. O quarto ponto que Deus me trouxe acerca desse texto de Malaquias, quando, lá no versículo 8, Malaquias cita um animal cego. Que a adoração é rendida com um animal cego. Isso Deus nos trouxe à luz de que uma pessoa cega é uma pessoa sem fé. É uma pessoa que só consegue ver isso daqui, que não é real. Logo, ela não vê nada. Ela não consegue ver o tamanho das bênçãos que estão na esfera espiritual para a tua vida. Muitas vezes, você vê irmãos desafiando
desafiando, fazendo propósito para Deus. Não, estou fazendo um propósito lá, estou indo na campanha de oração lá, porque Deus vai me abençoar, que eu estou precisando de um emprego melhor, e o Senhor vai me dar um emprego melhor e tal. Aí sempre tem o que pensa. Mas será? Será? Acho que isso daí é balela. Não consegue ter fé. Não consegue ter fé. E eu quero te dizer, meu irmão, se em alguns momentos você tem agido dessa forma, tem faltado fé para você, você não tem conseguido acreditar que Deus pode suprir a sua vida. Você não tem conseguido acreditar que o Senhor é que tem levantado aquele querido irmão que estava no pó. E Deus está honrando ele. Você não consegue acreditar que Deus faz isso? Você acha que tudo isso é conversa? Eu quero te dizer que Deus não vai receber a tua adoração. Ele não vai receber a sua adoração. Vamos ler lá em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Meu querido, esse texto aqui diz o seguinte, que só chega perto de Deus para conseguir render uma adoração quem tem fé, quem acredita. Meu irmão, muitas pessoas, às vezes, por você ser um crente, ser um cristão, às vezes vem te procurar. Ah, eu tô com uma pessoa enferma lá em casa, vem orar para ela ser curada. E muitos até vão. Mas nem ele mesmo acredita que pela oração que ele fizer, a pessoa pode ser curada. Deus está mandando me dizer assim que tem pessoas aqui que têm tempo de igreja e são assim. Não conseguem acreditar que Deus pode fazer milagre, pode fazer grandes coisas. E toda a palavra de Deus diz que Deus é um Deus de milagre, é um Deus de prodígios, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que fez Daniel vencer o leão, é o Deus que fez Davi vencer Golias. Deus fez tantos prodígios na Bíblia e você não consegue acreditar que Deus possa curar uma enfermidade qualquer. Tem coisa errada aí, meu irmão. Tem coisa errada. Se você não acredita no poder de Deus, você não pode render uma adoração perfeita a Deus. Nós cantamos aqui que Deus é poderoso. Será que para você Deus realmente é poderoso? Será que você tem acreditado no poder de Deus? Que Deus pode mudar, que Deus pode transformar? Será que você pode acreditar que Deus pode mudar a vida de uma pessoa? Uma pessoa que era a escória aí da sociedade. Uma pessoa que era desacreditada. Pode levar até ser um presidente da república, levar um rei. Se você não acredita nisso, meu querido, Deus não vai te receber. Porque um dos maiores personagens bíblicos, dos maiores reis, que foi Davi, Deus tirou Davi do nada e fez rei. Se você não acredita nessas coisas, meu querido, Jesus a todo tempo curava. A palavra de Deus diz que não caberiam em todos os livros da terra tamanhos milagres que Jesus fez. Esse é o seu Deus de milagres. Se você não tiver fé nesses milagres, em que essas coisas podem acontecer, a sua adoração está sendo uma adoração falsa. Está sendo uma adoração impura, uma adoração que Deus não pode receber. Você tem que ser uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé, uma pessoa que é capaz de acreditar que Deus está aqui, está te olhando, está te vendo neste momento. E quer te abraçar, quer ter comunhão com você. Mas é preciso que você tenha essa fé, para que você possa chegar a Deus. A palavra que nós acabamos de ler, que aqueles que chegam a Deus têm que ter fé. Então é necessário que você tenha fé, meu querido. É necessário que você tenha fé. E quinto ponto, eu queria trazer
algo assim muito que, de todas essas coisas, assim, eram mais claras na minha cabeça, mas Deus me trouxe de uma forma muito especial esse ponto. Lá no versículo 13 de Malaquias, fala assim, de canseira. Fala de canseira. Fala assim, estou cansado. Estou cansado. Eu queria te convocar agora, meu irmão, para olhar a sua motivação. Quinto ponto, qual a sua motivação? Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Será que quando você oferta uma adoração a Deus, quando você vai para uma vigília, o seu coração está lá de todo fervor, ou você vai só porque o pastor convocou? Para não ficar feio, porque você é ministro. Ou não, eu estou bastante tempo na igreja, eu sou um crente fervoroso. Mas você vai numa vigília por ir e não busca Deus. Qual a tua motivação, meu querido? Qual a tua motivação? Eu quero que você abra a Bíblia lá em Crônicas. 1 Crônicas. Capítulo 29. Primeira Crônicas 29, versículo 17. Diz assim: Bem sei, meu Deus, que tu prova os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas as coisas. E acabo de ver com alegria que teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Meu querido, é necessário que quando você vá ofertar, que você vá fazer alguma coisa a Deus, você dê de coração. É necessário que seu coração, a sua vida esteja ali. Uma pessoa motivada. E Deus me fez ver algo assim, muito grandioso acerca de Davi. Davi, por todos os crentes, é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E muito é dito porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus porque ele pecava. Pecava muito, mas se arrependia. Amém, é isso. Mas não é só isso. Davi era o homem segundo o coração de Deus porque tudo aquilo que ele fazia para valer. O coração dele estava ali. Ele não se importava com os outros. Ele não se importava com o que vão pensar. Ele não se importava se os outros vão fazer ou não vão fazer. Davi fazia. Davi fazia. Davi, em dado momento, ele voltava de uma guerra, tinha acabado de resgatar a arca do Senhor. E estava entrando em Jerusalém, trazendo de novo para o povo a arca. E ele era rei. Davi era rei. Como um rei, você espera que um rei chegue todo imponente, todo poderoso, ainda mais voltando de uma guerra vitorioso. E Davi, com certeza, estava muito cansado. Imagine a canseira que não dá uma guerra. Davi era um general no exército. Ele comandou todo aquele exército. Imagina o quanto Davi não estava cansado. Mas nessa ocasião, o coração de Davi estava todo para Deus. E Davi rendeu uma adoração lá muito extravagante para o Senhor. Davi ia dançando frente à arca. Ele deixou o seu posto de imponência. Ele deixou a sua canseira de lado. E Davi adorava a Deus com todo fervor. E nós temos que ser assim, meu querido. Nós temos que ser assim. Muitas vezes, nós dizemos assim, eu vou lá na igreja, mas eu não vou cantar assim, eu vou ficar até meio sentado aqui, porque eu estou muito cansado. Eu trabalhei bastante, eu estou cansado. E Deus dá um desconto hoje. Meu querido, onde está seu coração? Não estou dizendo que você tem que pular, que você tem que sair correndo o quarteirão. Estou dizendo onde está seu coração. Onde está o seu coração? Mesmo que vier, você não aguentar ficar de pé, mas fique ali com o coração fervoroso, adorando a Deus com intensidade. Esqueça das coisas que estão lá fora. Coloque o seu coração diante de Deus.
Não é possível dar uma adoração pura a Deus se o seu coração também não estiver no altar. Se você não largar a canseira, se você não largar suas limitações, se você não largar os seus conceitos. Porque Deus não é um Deus de conceito de homens. Deus, ele é um Deus de liberdade. Deus é um Deus que ama. E você tem que amar o Senhor em intensidade. E assim tem que ser a sua motivação. Sua motivação tem que estar integral no Senhor. Quando você vem para o culto, será que você esqueceu da novela das 8 que está lá? Será que você esqueceu? Para fazer um teste para a sua motivação, meu querido, quero que você seja sincero. Quantos aqui assistem pelo menos 1 hora de novela? Levante a mão. 1 hora de novela, qualquer programação de TV. E quantos aqui oram pelo menos 1 hora por dia? Não tem alguma coisa desequilibrada aí na balança, meu querido? Onde está a sua motivação? Será que a sua 1 hora de TV é mais importante do que alguns minutos, alguns momentos na presença do Senhor? Se isso acontece com a sua vida, tem alguma coisa de errado. Você tem que consertar. A sua adoração não está pura. Tem uma manchinha ali que você tem que tirar. Não que você não deva ver televisão, não que você não deva ver outras coisas, meu querido. Mas o seu coração tem que estar antes em Deus. Você tem que dar esse tempo antes a Deus do que a outras coisas. O Senhor muitas vezes anseia, desesperadamente, um pouquinho a sua voz. E você passa o dia todo sem orar. Mas não perde o capítulo da novela. Isso está errado. Está errado. Está errado, tem que consertar, meu querido. E por isso que eu estava temeroso em trazer a palavra do Senhor, porque é uma palavra dura, sim. Uma palavra pesada e de muita responsabilidade. Mas é uma palavra que o Senhor me diz que tem que ser dita. Tem que ser dita. Meus irmãos, algo muito poderoso tem se levantado diante do nosso ministério, que a gente tem conversado sobre doar as primícias a Deus. Dar as primícias do Senhor. E isso é bíblico. E isso é desejo de Deus para a nossa vida. Nós temos que doar as primícias nossas ao Senhor. Quando nós damos o dízimo, nós temos que dar a primícia do nosso dízimo. A primícia é o que vem primeiro. Quando a gente recebe o nosso dízimo, qual que é a nossa atitude? É separar o de Deus e doar na casa do Senhor, ou você deixa o dízimo para dar no final do mês se sobrar? É só primícias, meu querido. Eu pesquisei assim, algo, queria dizer, o que falava-se, o que é primícias na Bíblia. Que muitos textos falam sobre doar a primícia ao Senhor. E primícias quer dizer o seguinte, eram as primeiras colheitas ao amadurecer da estação. A oferta das primícias era uma dádiva da primeira e melhor parte da colheita, que deixava entendido que todo o sustento de Israel provinha de Deus. Ou seja, era a gratidão de você entender que tudo que Deus te dá, primeiro é dele. A nossa adoração, meu querido, tem que ser nas primícias. Tem que ser nas primícias. Tem que ser a primícia do seu tempo. Aonde você tem colocado a primícia do seu tempo? Você tem orado só de noite, na hora que vai dormir? E muitas vezes não aguenta o sono e acaba nem terminando de orar? Ah, não, Gustavo, eu não oro só à noite. Na hora de almoçar eu oro também. E eu não falho um dia. Eu sou fiel na oração do almoço. Mas e o seu tempo real com Deus? Onde está? Aonde está? Quando
Você pensa em fazer um empreendimento, estou querendo comprar um carro. Qual a sua motivação de comprar o carro? Qual a primícia? Você quer comprar o carro para você desfilar por aí? Ou você quer um carro para servir a Deus melhor, para você poder ter menos... de repente, seu carro quebrava muito para ir na igreja, agora quer comprar um carro melhor para eu não ter problema, para eu chegar sempre na igreja a tempo. É as primícias, meu querido. Deus requer e pede de você esta noite as primícias. Aquilo que é de primeiro, aquilo que é de melhor. Aquilo que é de melhor. São as nossas primícias. Isso também está ligado com o texto de Malaquias, quando no versículo 14, ele fala do animal sadio. Que a adoração é dada com o animal sadio. E se nós formos ver como é que eram antigamente, quando Deus decretou que fossem dadas ofertas, os animais, aqueles que nasciam primeiro, tinha que ser o primogênito. Além de ser o primogênito, não podia ter mancha, tinha que ser o mais forte, tinha que ser o mais imponente. Se ele mancasse um pouquinho ali, não estava certo. Tinha que ser o melhor. Tinha que ser o melhor. E assim, o Senhor deseja de você. Ele quer o seu melhor. Ele quer o seu melhor. Ele anseia por ter o seu melhor tempo. Ele anseia por ter uma adoração onde você se importa primeiro com Ele e não com os outros. Meu querido. E assim, é a palavra que eu queria trazer para você essa noite. Que o Senhor deseja uma adoração pura. E que pela misericórdia dEle, não há ninguém para nos fechar a porta. Ainda. Ainda há tempo de consertar, meu querido. Ainda há tempo de ajustar as nossas vidas. Ainda há tempo. E eu queria te convocar para que você estivesse revendo a sua vida. Se você tem vivido uma vida de santidade, que tem abandonado o pecado, se você tem liberado perdão para as pessoas que têm te ofendido, se você tem sido uma pessoa fiel aos dízimos, fiel naquilo que você tem, você consagra ao Senhor, você dá ao Senhor. Se você tem sido uma pessoa de fé, que tem acreditado no poder de Deus, que tem acreditado que as coisas podem acontecer, se você tem sido uma pessoa motivada, que a motivação está em Deus, que o seu coração está em Deus, e que você esteja disposto a dar a sua primícia. Deus é dono de tudo. Ele merece tudo. E Ele só nos requer a nossa primícia. Ele poderia requerer tantas coisas, Ele só pediu a nossa primícia. E a nossa primícia que nós temos que doar a Deus. Aquilo que nós temos de melhor. Eu queria te convocar nesse momento para você fazer uma reflexão aí. O Rafael vai tocar uma música. Queria que vocês prestassem